Olá, olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Estou muito feliz de estar aqui de volta. Hoje eu tenho uma amiga querida para bater um papo sobre um tema que veio à tona, na verdade, uma conversa informal, né? E hoje ela é atual, muito atual, considerando nosso lugar nesse mundo que a gente vem conquistando, né? Que são as mulheres. A gente vai falar sobre maternidade, mulher e profissão. Eu estou aqui com a doutora Renata Frige, ela é alergista e imunologista, tem 2 filhos, é uma grande amiga. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para mim. Oi, Érica, tudo bom? Obrigado pelo convite, de ter me convidado para vir aqui falar de um papo tão atual e tão assim, importante para nós mulheres, né? Que somos mães, mulheres, trabalhadoras e que a gente vive em conflitos com a nossa maternidade e com a nossa vida profissional, né? Eu sou médica, sou alergista e imunologista, fiz residência também em pediatria. Eu tenho 4 empregos, né? Trabalho no meu consultório, trabalho em 3 UTIs. E eu acho que é um papo bem legal para a gente falar, que a gente estava num papo informal entre a gente, né? Falando o que a gente podia falar com a mulherada aí sobre nossa rotina. E eu achei um papo bem interessante sobre a vida profissional e a vida da mulher, de mãe, esposa, trabalhadora, sobre isso, né? Eu estava dando uma lida antes de vir, antes de montar esse roteiro, para a gente ter uma direção de comunicação e mostrar que a gente é igual a todo mundo. O que faz diferença da gente e dos outros é o recurso que a gente tem para estar sempre melhor e tentando ser melhor, né? A gente sabe que a mulher entrou no mercado de trabalho, na verdade, há muito tempo, mas oficialmente após a Primeira Guerra Mundial, né? Porque os homens foram para a guerra. Os que não morreram voltaram com algum problema, não podiam trabalhar e as mulheres tinham que trabalhar para sustentar a família, né? Então, isso já fez com que a mulher começou de lá, na verdade, e lógico, nunca mais saímos desse lugar, mas a gente não conseguia equiparar, né? Trabalho, ser mãe, né? Salário, isso. E uma série de outras coisas. Mas essa não é a questão principal. A questão principal é justamente como que ficou esse malabarismo hoje, na mulher atual, que é a ideia do papo de hoje, né? Sobre isso. Rê, me conta pra mim, você sempre quis ser médica? Como é que é? Eu sempre quis ser uma mulher independente, né? Acima de tudo, a minha mãe era uma dona de casa, né? E ela sempre falava, filha, você tem que ter uma profissão que te dê uma estabilidade econômica, né? E ser uma mulher independente, ter o seu próprio dinheiro, sua própria vida e não depender das pessoas. E eu sempre gostei muito também da medicina, sempre quis ser médica, quis ser pediatra desde sempre. A minha especialidade, a primeira especialidade que eu fiz foi pediatria e eu sempre falava que eu queria ser médica das crianças, né? E acabei lidando o útil ao agradável, sempre fui uma menina muito estudiosa, sempre estudei, sempre me dei bem nos estudos e acabou que ingressei na medicina, me encontrei, né? E acabei que fui estudando, então assim, sempre tive vontade de ser médica, mas eu sempre tive vontade de ser uma mulher independente. E nessa história de fazer medicina e começar a trabalhar, o desejo de ser mãe veio junto ou veio depois? Assim, eu sempre gostei muito de criança, sempre fui uma mulher que quis ter vários filhos, né? Eu falava que eu queria ter... Minha avó tinha 5 filhos, minha mãe tem 5 irmãos, o meu pai também é de uma família que tem 5 irmãos, então eu sempre tive uma família muito grande, eu acho muito bonito isso. Que não cabe hoje em dia no nosso bolso ficar tendo muito filho, né? Nem dá. Mas eu sempre tive o desejo de ser mãe. Mas a minha primeira gestação veio num momento meio conturbado, porque eu tive meu primeiro filho no meio da minha residência médica. Eu tinha terminado a faculdade de medicina, estava começando a fazer minha residência, eu fiz 6 anos de residência. Eu estava no 3º ano de residência médica, eu já morava com o meu marido, eu não era casada, eu só morava com ele. A gente estava fazendo a vida em São Paulo, que eu estava fazendo minha residência lá, e no fim veio a gravidez. Aconteceu, meu primeiro filho. Então foi uma gravidez meio conturbada. Mas, como toda mulher, a mulher é guerreira, né? A mulher é guerreira. E aí, como que foi assim? Você estava
completando o seu ciclo de especialização e uma gestação aí, né? Nossa, foi difícil, Érica. Foi assim, quando eu vi, quando aconteceu de eu engravidar, né? Eu falava, e agora? Né? Não queria só parar na pediatria, eu queria fazer algumas subespecialidades, eu queria continuar estudando. Tinha vontade de fazer mestrado, aquela coisa toda, né? E aí foi bem difícil, foi bem conturbado para mim e para o meu marido, porque a gente se viu numa situação que a gente estava numa cidade diferente, em São Paulo, com a gente não tinha ajuda de ninguém. Nossa família tudo daqui do Vale. Falei, vamos enfrentar, né? Então foi bem conturbado. Foi conturbado a maternidade para mim, porque eu acredito que eu não curti tanto quanto eu deveria ou quanto eu merecia, entendeu? Não foi aquela gestação onde a mulher curte, merece, ou que curte a barriga, tira foto, faz ensaio e faz um enxoval bonitinho. Eu não tive tempo para isso, entendeu? Eu estudava, eu trabalhava, eu dava plantão 3, 4 vezes por semana, com barrigão de 8 meses, 7 meses, e eu não queria largar minha profissão. Ao mesmo tempo, eu estava gestando, foi bem complicado a primeira gestação. E o que é legal, importante a gente tentar passar, é que assim, cada um no seu grau de condição, no seu grau de evolução, mas a gente dá conta. Isso. E não precisa apelar para nada. Não. A gente consegue e faz o que consegue, né? Sim. Não é um padrão, conseguir fazer tudo, não precisa ser todo mundo conseguir fazer tudo. A gente faz o que consegue e tá tudo bem. E deu tudo certo, entendeu? Meu filho hoje tem 14 anos, nasceu eram 2 jovens, né, em São Paulo, e no fim deu tudo certo. Eu lembro que com 3 meses eu voltei a dar plantão na residência, continuei minha residência. Meu marido falou, e agora, quem vai ficar com a criança? Eu falei, você? E vamos que vamos, né? Eu também saindo de casa para continuar trabalhando, me especializando, estudando, fazendo minhas provas de título. Foi bem complicado para mim, mas no fim deu certo. A gente consegue. Eu falo que a mulher consegue, né? A mulher consegue ser tudo ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu costumo falar assim, olha, quando se quer, né? Alguma coisa muito, não tem como não dar certo. Talvez não dê imediato, não tenha a velocidade que a gente espera, né? De conseguir as coisas, mas a gente consegue. E agora, assim, com a rotina, bebês, filhos pequenos, né? Mãe e retorno ao trabalho. A gente sabe que hoje as mulheres sofrem bastante com o emocional de deixar... Porque, assim, depende também, né? Umas já tem o ritmo delas e já tem uma estrutura montada. Mas o emocional seu, como é que ficou de deixar em casa? Porque é importante falar que todo mundo passa por isso. Passa, nossa, todo mundo passa. Assim, é difícil, né? Eu acho que eu ia até comentar que eu tive uma segunda gestação depois. Ah, é verdade. Tenho 2 filhos, né? Então o primeiro aconteceu nesse turbilhão, né, de emoções, de vida que eu estava vivendo, e depois de 6 anos e meio, onde eu já tinha terminado toda a minha especialização, minha residência, eu engravidei de novo. Aí foi uma gravidez totalmente planejada, né? A gente quis ter outro filho, quis sedimentar. Eu falei, agora eu quero curtir minha barriga, eu quero ter tempo de curtir uma gestação, e deu tudo certo. Mas eu queria linkar com essa sua pergunta, porque assim, voltar a trabalhar, eu acho que depende muito da maturidade da mulher. Da primeira vez que eu voltei a trabalhar, que eu estava no meio de uma residência, eu fui deixando a vida me levar, foi muito difícil. Eu me culpei, chorei muito, teve muitas noites de choro, de vontade de desistir, de falar, não sei o que eu faço, e agora, é isso que eu quero, será que eu não quero? Já da segunda vez eu era mais madura, eu tinha 35 para 36 anos, então eu já sabia que era desse jeito mesmo, não precisava me culpar, que voltar a trabalhar acontece, é normal na vida de toda mulher, que é um momento, né? Então, assim, eu acho que foram situações diferentes. Depende muito da maturidade da mulher. Mas nas 2 situações é difícil. É difícil você tem um filho que saiu da sua barriga, né? Que é a estrogestação, né? Esterogestação, que você sabe, né? E depois você curte aquela criança e você fala, de repente, e agora? Quem vai cuidar dele, né? Só eu estou cuidando até agora? E será que tem outra pessoa que é capaz de cuidar? Então, a gente vive um turbilhão de sentimentos, né? A gente sabe que tem algumas mulheres que não conseguem desvincular esse laço, é sofrido, não é fácil. Não. Mas ela tendo a necessidade, né? Ela vai sair para o trabalho, mas aí pega em algumas coisas. A rede de apoio. Como é que era a tua rede de apoio? Primeira gestação foi de um jeito e segunda foi outra, ou não?
Não, sim, uma coisa que eu digo que eu agradeço muito, a minha rede de apoio foi bem o meu marido, entendeu? Ele me ajudou bastante desde o momento que a gente se conheceu, que a gente começou a namorar na minha faculdade, na dele também, e ele viu que eu sempre amei a minha profissão, então quando eu engravidei, que eu saí, tive o meu bebê, e eu tive que voltar a trabalhar, ele falou, não, a gente vai segurar. Então, ele foi bastante um apoio para mim. Ele falou, vamos, abraçou a causa também. Ele me ajudou, falou, vai, que eu fico com a criança, entendeu? Então, a minha mãe também me ajudou bastante. A minha mãe me ajudou muito nessa época. Tanto como mãe, quanto os conselhos que ela me dava também. Como ela sempre me falou desde criança, seja uma mulher independente, ela sempre me deu muito apoio para voltar a trabalhar. Ela falava, vai, filha, vai, o seu marido dá conta, ele é o pai da criança. Se não der também, eu te ajudo. Então, a gente sempre, né? No final vai dar tudo certo, eu falo. No final, tudo dá certo, entendeu? Então, para mim, foi isso. Eu tive bastante apoio da família e do marido, principalmente. Em algum momento, emocionalmente, você precisou de ajuda? Emocionalmente? Como uma terapia ou alguma medicação? Em algum momento, você sentiu necessidade desse suporte? Eu estou falando isso porque, assim, muitas mulheres, às vezes, não querem procurar ajuda, né? Não, tem medo de tomar medicação. E a gente precisa saber que existem momentos que isso vai ser muito importante até para você conseguir transpassar esse momento para que não passe isso para a criança, para tua família. Exato. Nossa, chega um ponto super legal. Eu precisei de ajuda, fiz terapia, fiz psicoterapia, né? Após a segunda gestação. Acho que na primeira não deu tempo. Era tanta confusão, turbilhão, era né? tanto turbilhão que acho que não tinha tempo nem de parar para olhar para mim. E foi tanto turbilhão na minha vida de parar para fazer uma terapia, né? Mas da segunda gestação, que eu estava mais calma, eu senti necessidade de fazer uma terapia, sim. Fiz 2 anos de terapia, porque eu queria me autoconhecer, eu estava muito angustiada, o que você falou, né? Aquela angústia. Desse tema mesmo que a gente está falando, angústia entre ser mãe, eu tinha 2 filhos, minha profissão estava engatada, e estava engatando cada vez mais, eu cada vez mais trabalho. E eu gosto de trabalhar, tem esse também lado, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo meu trabalho, apaixonada por tudo que eu faço, e eu sou muito ativa, não consigo ficar parada. Então, eu tive um momento que eu precisei ir para uma terapia para refletir tudo isso, se eu estava fazendo certo, errado. Então, eu tive muita ajuda da minha terapeuta também, que me fez refletir sobre tudo isso. Mas medicação nunca precisou usar? Já usei. Já usei medicação, um ansiolítico, porque eu fiquei muito ansiosa na época. E quando eu comecei a fazer terapia, eu estava ansiosa, tinha uns episódios de taquicardia. Eram bem episódios de crise de ansiedade, né? Sim, sim. Até que eu comentando com a minha terapeuta, que olha, eu tô tendo muita taquicardia, eu tô tendo muito tremor nas mãos, né? A minha mão tremia de vez em quando, tinha umas crises. Ela falava, cuidado que você vai ter um pânico. E você precisa tratar. Eu, não precisa. Até que um dia eu tive um pânico. Aí, como foi? Eu tive uma crise de pânico dentro do consultório, atendendo um pai, uma criança. E aí? Mas na hora que eu tive a crise, que paralisou tudo, eu paralisou a perna, né, o braço, paralisa, assim, o pai falou, nossa, doutora, a senhora tá pálida. Eu falei, não, tá tudo certo. Comecei a passar mal. Aí, nesse dia, eu parei e falei assim, eu preciso me tratar, preciso de medicação. Entendeu? Porque senão é que eu sabia o que estava acontecendo comigo. Sim. Por ser médica, por já ter estudado pânico e crise de ansiedade, eu sabia que eu estava tendo um pânico ali. Na hora eu já falei, não, preciso de ajuda, preciso me medicar. E depois disso que eu comecei a me medicar, e nunca mais eu tive a crise, né? Comentei com a minha psicóloga, ela falou, falei para você que você estava precisando ir para um psiquiatra. Fui, mediquei, e agora eu tô ótima, já tô sem medicação, mas acho que realmente eu precisava de uma ajudazinha, entendeu? Assim, a gente precisa, assim, né, quando tá nesses momentos, até pra gente não entrar numa depressão daqui a pouco profunda, virar uma patologia, uma doença que você não consegue sair, né? Porque, assim, isso vai continuar. A nossa vida vai continuar. Então, você pode ter outras crises se você não se cuidar ou não souber lidar com isso. E não é vergonha nenhuma. Imagina, eu sempre tive uma personalidade ansiosa, então, assim, por isso acho que eu gosto de fazer tantas coisas e eu acredito que eu não estava dando muita conta de tudo que eu queria fazer e por isso foi me gerando uma ansiedade e eu não queria me medicar, porque eu tinha aquele preconceito, né, de você usar uma medicação, mas que naquele momento para mim estava sendo, assim, primordial, eu precisava.
porque senão eu ia ter outras crises de pânico e aí eu não ia conseguir nem seguir com o meu trabalho e nem com nada mais, né? Depois que eu me tratei, eu melhorei. Em algum momento dessa sua jornada de trabalho e mãe, você criou alguma metodologia, alguma rotina que te deixasse mais segura para que as coisas andassem? Por exemplo, de manhã eu tenho que organizar meu dia todo, ou no sábado ou no domingo organizo minha semana toda. Não sei. Alguma coisa que você descobriu que aquilo te ajudou nessa dinâmica mãe, trabalho, filho? E eu dou uma organizada de manhã. De manhã eu organizo como é que vai ser meu dia. Então, às vezes eu falo para a moça que me ajuda lá em casa, né? Hoje eu não venho almoçar em casa. Hoje você prepara tal comida para as crianças. Eu dou uma organizada no dia. Eu não consigo organizar a semana inteira, porque minha vida é muito corrida, às vezes não dá tempo. Domingo, como eu não trabalho mais de final de semana, já trabalhei muito de final de semana também, já passei muitos finais de semana de plantão sem ficar com minhas crianças. Agora estou no momento que eu não trabalho mais de final de semana, né? Então eu curto eles intensamente, os meus filhos. Então às vezes chego no domingo à noite e falo, deixa que eu penso isso na segunda-feira. Também não fico sofrendo. Entendeu? Na segunda-feira eu já resolvo rapidinho com a moça para me ajudar, com meu marido, a gente senta, organiza. Hoje você busca na escola, amanhã eu busco, hoje vai você, ele me ajuda bastante também na rotina. Então a gente dá uma organizada, né, disso, eu e ele, mas é rapidinho também, não há nada na sofrência. Porque a gente precisa exatamente isso, retirar o que angustia para se organizar. Porque se ficar lá sofrendo, escrevendo, não, a gente organiza mais ou menos e vamos que vamos, entendeu? Então, e a rotina de cada um, né? Você está falando da tua rotina, que é isso mesmo. Quanto mais a gente conseguir se organizar dentro da sua rotina. Isso, dentro dos nossos hábitos, né? De como é a gente, como é a nossa personalidade, né? Eu vejo um monte de gente, tem um monte de amigas, às vezes, que falam, vamos organizar a rotina da semana. Eu acho legal. Eu acho interessante. Também não consigo. Mas, então, isso vai de cada pessoa. Eu acho super legal. Quem consegue fazer isso, organizar a rotina da semana, é que eu não consigo. Então, eu prefiro fazer isso de manhã, na hora que eu estou tomando meu café com meu marido. E geralmente a moça que trabalha em casa está junto com a gente na hora do café. Ela está lá organizando e a gente está conversando. Rapidinho também. 20 minutos, 30 minutos de café. Aí eu já organizo com ela. Você faz isso para comer, deixa tal coisa para janta. Meu marido, você pode buscar? Não, eu posso? Não, não posso. Então, vou pedir para fulano. Não, a gente vai organizando. E vamos que vamos. E a gente sabe que a gente tem uma coisa difícil hoje. Para a mulher é difícil, porque a gente está no mercado de trabalho, a gente demora um tempo maior para ter filhos. Não ter filhos logo no começo, a não ser quando aparece, né? Aconteceu comigo, né? Aconteceu. Só que o relógio biológico feminino tem prazo. E aí, junto aqui, você está numa fase que está produtivamente, você está legal. Isso. Né? Você vê, você está numa ascendente e você tem que dar uma parada, porque se você não engravidar nesse período, a medicina tá moderna, ajuda pra caramba. Ajudou bastante, Você tem um prazo. Os seus ovários têm um tempo dele, né? E isso também gera ansiedade. Não consigo engravidar? Tô com dificuldade de engravidar? Isso. É hora de parar, de trabalhar e dar atenção mais para minha vida particular, né, familiar, ou é a hora de eu continuar? Dentro dessas duas experiências, que mais ou menos foi assim, né? Qual você acha que te deixou... Eu ia falar outra coisa, mas qual te deixou menos angustiada? A segunda. Quando eu planejei. Mesmo que fosse um pouco mais de idade. Isso, com 35 anos. Eu estava, na verdade, quando eu engravidei do segundo filho, estava começando uma ascensão profissional. Mas eu pensei dessa forma que você falou. Ou eu tenho agora, ou se eu deixar muito para depois também, eu vou estar muito além, vou estar com uma ascensão profissional maior. E talvez, será que eu vou ter coragem? Vou ficar com um só? E eu queria ter 2 filhos, queria ter 3, 4. Sabe que eu não ia saber que eu não ia conseguir ter 4, né? Mas eu não queria ter um só, eu queria ter mais, né? Se a vida me permitisse isso, né? Sabe que muita gente tem dificuldade. Então, se desse certo, eu queria ter mais um filho. Então, eu acho que a segunda vez me deixou um pouco mais tranquila. Mais tranquila porque eu estava mais madura. Mas hoje em dia está mudando um pouco isso, né, Érica? As mulheres estão deixando para ter filho mais velhas, né? Então, se me perguntassem se eu pudesse escolher, porque eu tive filhos após os 30. Na verdade, eu comecei com 32, perdi, tive um com 35 e meus gêmeos nasceram com 39. Nossa Senhora!
Então, assim, a gente dá conta. Dá conta. A única coisa que eu falo pra todo mundo, gente, calma, respira e vai. Uhum. A gente dá conta. Mas não é isso. Se me perguntassem qual é o melhor... Eu, hoje, depois de ter tido essa experiência, né, mais tarde de ser mãe, se eu escolheria ter filhos mais cedo. Eu juro pra você que eu não sei te responder. Eu não sei, eu tive nas duas vezes, o que eu tô te falando, eu tive no momento mais nova, com 27 para 28 anos, onde eu estava ainda terminando meus estudos, ainda estava no meio, né, de um turbilhão. E outra, né, quando você se forma, e eu me formei médica, a gente não tem dinheiro, né? A gente tem que trabalhar para se sustentar, se está na residência médica, você ganha pouco. Então, eu estava num momento muito difícil da minha vida, né? Então, foi um momento... Mas, assim, eu te falo que a gestação do meu primeiro filho, do Gabriel, depois, quando ele nasceu, foi tudo tão indo, foi tanto fluindo, porque eu não tinha muito tempo de pensar, que foi fácil. Foi difícil, mas foi fácil, que eu digo assim... Eu não tive tempo de encanar com muitas coisas. É isso que eu falo. Não tive tempo de encanar. Mamou, não mamou? Ah, não mamou, não deu certo? Beleza, põe uma madeira, tá bom, entendeu? Ou assim, sabe, ficou doente, dá um remédio, melhorou, não melhorou, sabe? Eu não encanava, não tinha tempo para isso, entendeu? As coisas Isso eu fluíam. percebo, realmente eu percebo, né, em consultório, que é totalmente diferente. A encanação com mais idade é um pouquinho pior. Eu vejo isso no meu consultório. Isso não é encanação, né? Na verdade, é preocupação, porque a gente já tem um pouco mais de receios. Mas... na verdade, acho que a mulher mais madura, ela é madura, né? A mulher de 40, 39 anos, ela é mais madura. Então, é um pouco mais insegura também, porque ela já conhece de muita coisa, né? Ela sabe... Já a mais nova, mais novinha, é tudo... Vamos. Acho que não tem tanta noção, né? Do que pode acontecer com a criança. Meu filho está com febre, talvez a madura pense, é uma meningite. A outra pensa, não, eu acho que é uma gripe. Eu vejo isso, entendeu? Então, talvez a mulher mais experiente, vamos falar assim, fica até um pouco mais insegura com tudo que possa vir com um filho doente ou com a maternidade, né? Eu acho que é mais fácil quando você é mais jovem, eu percebi isso. Então, não definimos nada, tá, gente? Não definimos nada. O momento, cada um sabe o seu momento. Acho que... E é mais fácil, e tem que viver. Eu acho assim... Não tem regra. É o momento que a vida permite pra gente, entendeu? É o que a vida de cada um tem a sua história, entendeu? Perfeito. Se a sua história você parir nova, é a sua história. Sua história deixar pra você ter filhos mais pra frente, é a sua história. Então, cada momento é de um jeito, né? Por isso que eu falo que eu não sei responder. Não tem regra. Eu só conheço a segunda fase. Então, isso, Outro tema que eu acho importante... E que a gente debate sempre aqui, e tem vindo nos últimos gravações que a gente fez, né, meninos? A gente tem falado muito sobre casamento e relacionamento. E não tem como tirar, porque a gente é um ser pleno. Isso. Então, mãe, trabalho, filhos e casamento. E marido. Né? Como que ficou essa relação? Porque eu estou falando com relação ao trabalho, porque esse é o tema nosso. Você sair para o mercado de trabalho, deixar o filho e o papel homem, marido. Como é que ficou essa relação de vocês? Eu falo assim, o meu marido, ele é um, vou falar que eu sou sortuda, ele entende bastante esse meu lado profissional, mas ele reclama. Ele tem o lado dele também, né? Às vezes ele fala, você vive cansada, ou eu dou muito plantão. Ele fala, você tá com sono, né? Aquele momento, né? Aí você fala, eu tô cansada, não sei o quê. Ele fala, mas você vive cansada. Mas assim, ao mesmo tempo que ele entende, ele reclama, entendeu? É muito difícil a gente saber ter um equilíbrio, né, Érica? A gente tá tentando, né? A gente tenta em todo momento que eu falo, eu vivo nessa angústia, por isso fui fazer minha terapia. Eu vivia naquela angústia de tentar conciliar maternidade, filhos, marido, trabalho, né? São coisas que eu amo de tudo de paixão. Amo de paixão meus filhos, amo de paixão meu marido, amo de paixão minha profissão, meu trabalho, meu consultório que eu construí, entendeu? Então, assim, tentar conciliar isso. É difícil conciliar tudo isso, né? E ele reclamava, ele reclama e entende ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter muito amor, pra te falar a verdade. Eu acho que tem que ter muito amor no relacionamento para a gente conseguir lidar com tudo isso, entendeu? Tem que ter amor, companheirismo. Tem que, para ele poder entender. Considerando que, assim, tem várias cestinhas, né? Já sabe dessa história? Não sei, pode falar. Várias cestinhas ali, família.
ali trabalho, ali saúde. Tem alguma que você percebe que você enche mais de bolinha? Você faz mais? Eu acho que, às vezes, eu exagero um pouquinho no trabalho. Várias vezes eu exagero um pouco. E quando eu percebo que eu estou exagerando... Na verdade, vou te falar uma coisa. Os meus filhos são meu termômetro. Os dois. O Pedro é meu termômetro. O Pedro é meu filho mais novo, de 7 anos. Ele é meu termômetro. Quando ele começa a reclamar muito, ele fala para mim assim, mamãe, você vai dormir em casa hoje? Porque eu tenho 3 UTIs que eu trabalho, né? Faço 3 plantões noturnos. Eu me viro entre 2 a 3 plantões por semana. Para não ter que trabalhar de sábado e domingo, que eu não trabalho, que sábado e domingo é deles, eu me viro durante a semana, entendeu? Então, tem semana que eu dou 2 plantões, tem semana que eu dou até 3, tem semana que... A verdade, na média, são 2, né? Plantões por semana. Quando eu começo a exagerar muito, ele fala para mim, mamãe, como é que vai ser hoje? Você vai vir para casa me ver? Quando ele começa, ele é meu termômetro. Então, às vezes, o cestinho do trabalho está um pouco mais cheio. Porque você está falando da história do cestinho. Às vezes eu exagero um pouquinho, aí eu falo, não, tá na hora de eu dar uma freada. Aí eu começo a passar uns plantões, começo a ficar dar um pouco mais de atenção. Aí às vezes eu falo, tá tudo. Aí começa a exagerar um pouquinho de novo, eu falo, não, vamos voltar a dar uma marcha ré, né? Então às vezes eu encho um pouquinho mais o cestinho do trabalho. Eu sei que eu tô errada, tento fazer um equilíbrio, mas... Mas posso falar? Não tá errado. Na verdade é o que você consegue no momento que você tá. E você percebe... o momento de recuar. A vida é isso. Não tem subida contínua, descida contínua, não tem estabilidade. A gente tem que entender e olhar para ela e conseguir, né, se acertar de acordo, e um dia após o outro. Não tem regra. Desde que você tenha sempre assim essa ideia de que você tá cuidando de você, da sua família, dos outros. Um dia você enche um pouquinho mais uma cestinha, outro dia você tira, enche a outra. Quando eu começo a perceber, eu falo, não, vou dar uma freada, vou dar atenção mais para as crianças, entendeu? Eles são meu termômetro. Eu perguntei já, adiantei essa perguntinha, mas é sobre alguma rotina de trabalho, durante o seu dia, o dia inteiro fechada com o trabalho, e aí vem os filhos depois... De segunda a sexta, o trabalho é integral, né? Eu procuro, assim, uma coisa que me deixa bem... Eu, Renata, né? Uma coisa que eu faço questão é almoçar em casa, com eles, entendeu? Então, assim, 2, 3 vezes... Uma vez por semana eu não almoço em casa com eles, que eu tô no plantão. Mas eu corro, às vezes eu saio do consultório correndo para ir para casa, almoçar com eles 20 minutos e voltar pro consultório. Sendo que seria muito mais fácil para mim... e almoçar no consultório, direto. Mas eu falo, não, é o momento que eu tenho para vê-los, para ver se eles estão comendo, para ver se tem alguma dúvida, né? Para tentar ficar um pouco mais presente, porque afinal de contas eu dou plantão 2 vezes por semana. Então eu tento fazer um equilíbrio, né? Tento, de verdade. A vida, eu tento sempre estar no equilíbrio, né? Se não se deixar também, né? A gente se acaba sempre enchendo mais uma cestinha, mas... então, na rotina, eu tento inserir eles na hora do almoço, inserir meus filhos no almoço, mas o período da manhã e o período da tarde é fechado para o trabalho, para o consultório. À noite, tem noite que eu estou de plantão, que eu estou na UTI, aí à noite também é da UTI, e tem noites que eu estou com eles, entendeu? Uma pergunta que não quer calar. E o romance? O romance, coitado. Não, assim, o romance, você está falando entre eu e meu marido, né? Geralmente a gente deixa para dar uma namoradinha mais pro final de semana. Porque quando a gente tá mais tranquila, eu tô mais tranquila. Dia de semana, geralmente, eu tô mais cansada, entendeu? Às vezes também, a gente se dá também ao luxo, às vezes, de um vale night. Às vezes tem de quinta-feira, eu falo, mãe, você não quer ficar com as crianças para eu poder sair, comer, jantar alguma coisa, né? Aí, às vezes, sai eu e ele para dar uma namorada, a gente sai para jantar, volta, tá em casa sozinho, as crianças estão na casa da avó. A gente também se permite, às vezes, quando eu percebo também que a cestinha dele tá ficando um pouco mais vazia, percebo uma carência do marido. Aí eu falo, o que você acha da gente sair para jantar? Ah, ele topa na hora, né? Óbvio. Então, tudo tem que ser um equilíbrio, entendeu? Mas se deixar, o parceiro sofre. Né, com essa rotina nossa, acho que como diria, né, nas escalas ele vai ficando lá atrás. Coitado. Das mais importantes ele vai ficando por último. Pois é, né, com certeza. Mas a gente consegue também dar uma burlada, né?
E assim, para a gente tentar entender melhor agora a parte emocional, sentimentos disso. Hoje, chegando hoje, no dia de hoje, Renata Frigi, e olhando tudo que você fez até agora, você está satisfeita? Não estou falando de ter feito tudo que você fez, não. Tem planejamento diferente, mas te deixa... Não, eu gostei do que eu já fiz até agora. Eu podia ter feito ali melhor ou não. Como é que tá? Olhando a Renata hoje. Eu estou satisfeita com tudo que eu vivi, tudo que eu fiz até hoje, com tudo que, assim, eu acho que eu consegui... como é que eu falo? Como é que eu posso dizer? Eu consegui juntar, né, a vida profissional com a vida familiar, entendeu? Eu consegui fazer tudo que eu... Em relação ao meu trabalho, eu consegui fazer tudo que eu queria, entendeu? O que eu fiz até agora, fiz meus 6 anos de residência... a vida profissional minha tá ok, né? Em relação à família também, às vezes é o que eu te falei, eu vivo num eterno conflito, Érica, porque ao mesmo tempo que eu quero ser a mãezona que minha mãe foi para mim, que a minha mãe não trabalhava fora, entendeu? Então, assim, eu olho e falo, eu não consigo ser a mãezona que ela foi. Mas não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? Eu sou diferente dela, né? Ela é uma mãe, é uma avó maravilhosa, ela continua sendo uma mãe maravilhosa para mim. Então, na verdade, a gente tem um exemplo, né, da nossa infância, sempre tem um exemplo a seguir, do pai, da mãe, mas não tem como eu ser igual a minha mãe era para mim, eu ser para os meus filhos igual ela era para mim, porque ela não trabalhava, entendeu? Então eu tento, da melhor forma possível, ser uma mãe dedicada. O que eu fiz de diferente após a 2ª gestação é não trabalhar de final de semana mais. Não trabalho mais de sábado e domingo, porque antes eu trabalhava de domingo, de sábado à noite. Falei, não vou mais trabalhar. Porque gera um pouquinho em relação aos filhos, a culpa da mulher sair e delegar os filhos, né? Não que seja isso um problema, às vezes é uma necessidade, e eu acho que isso tudo bem. Mas o que faz diferença é o tempo que você está com sua família, seja de qualidade, não precisa ser quantidade. Não adianta ficar em casa no celular. Ou então brincando com o filho, mas olhando o celular do outro lado, mas brincando aqui. E não dá atenção, né? Eu gosto de... Uma coisa que o Gabriel, meu mais velho, falou para mim esses dias, que eu cobro muito os estudos dele, né? Mas eu só não cobro nota. Eu vou com ele, pergunto se ele tem dúvida, eu procuro estudar com eles. Às vezes à noite, estou chegando umas 6 horas da tarde, de fazer a tarefa, a lição. Eu acho que é um momento legal que eu tenho de ensinar, deles aprenderem. Então, eu também quero participar, entendeu? Não só cobrar, né? Então, não é só a quantidade, e sim a qualidade. Na hora de dormir, eu faço questão que eles venham, fiquem do meu lado um pouco, deitem na cama comigo, abraça, beija. Depois eles vão para a cama deles. Mas eu gosto desse chameguinho à noite. Então, acho que é uma qualidade, entendeu? Eu gosto de estar com os meus filhos também, entendeu? Não são todos os dias da semana, porque como eu falei para você, eu trabalho, mas quando eu estou em casa, eu quero eles. Tá faltando o beijo da mamãe. Aí eles já até sabem. O Gabriel tem 14 anos até hoje, ele vem, deita comigo 5 minutos. Deito, faço um carinho, dou um beijo, beijo aqui, beijo ali, não sei o quê. Depois eles vão pro quarto, vão pra cama deles, entendeu? E na verdade isso se repete em todas as famílias, né? Que conseguem entender um pouquinho essa dinâmica. Vou abrir um parênteses aqui. Essa semana minha passou muito corrida, trabalhei pra caramba, cheguei tarde todos os dias. E aí eu saí do consultório correndo, peguei meu filho para levar na aula de circo, os gêmeos. Peguei eles na garagem, levei na aula de circo, ela voltou, deixei na garagem porque eu tinha que ir para o hospital, tinha 2 cesáreas. E no caminho de volta para casa, um dos meninos falaram assim para mim, Diego, mãe, eu acho que eu não quero ter filho, 9 anos. Aí eu falei, por quê? Né? E assim, já pensando que eu estava atrasada. Pensando, né, na paciente. Porque a gente que eu vou ter que fazer as coisas do meu filho, eu não vou ter tempo de fazer as minhas coisas. Olha só. Ou seja... Aí você fala, nossa, olha isso, né? Uma criança já reformulei a minha semana para semana. Mas o Pedro já falou isso para mim também. Ele falou que ter filho dava muito trabalho. Ele falou. Mas eu falei para ele, filho, mas faz parte da família, faz parte do... Eu falo para ele, filho, não existe amor mais bonito no mundo, mais gostoso no mundo do que o amor de uma mãe por um filho ou de um pai por um filho. Ele vai ser pai, né? É um amor sincero.
Então, faz parte da vida, falei para ele, faz parte da vida você ter que dividir o seu trabalho com a família. O Érico, eu falo que é um eterno conflito. É um eterno conflito aquela que trabalha muito, aquela que trabalha pouco. Aquela que trabalha pouco acha que devia estar trabalhando mais para ajudar mais na sua independência financeira ou ajudar mais em casa. Aquela que trabalha muito acha que tinha que trabalhar menos para estar mais presente. É um eterno conflito. Acho que a gente tem que tentar achar um equilíbrio. Mas não é fácil, só sei que não é fácil. Então, resumindo a nossa vidinha aqui, é possível trabalhar, a gente vai se perder em algum momento da nossa vida, não tem saída. Mas uma coisa só que eu não falei para você, e que agora, nesses últimos anos, eu comecei a olhar um pouco mais para mim também, porque a gente só falou aqui de trabalho, de mãe, maternidade e esposa. Em nenhum momento a gente falou da gente. E eu tinha esquecido um pouco de mim, sabe? Não dava tempo de fazer uma unha, eu ficava 3, 4 semanas sem fazer unha, só cortava, lixava, sabe? Então eu comecei a prestar atenção um pouco mais em mim e pensando que eu preciso de um tempo para mim também, que foi essencial. Comecei a inserir atividade física no meio de tudo isso. Então eu conseguia inserir atividade física 2 vezes por semana pro bem-estar da mente. Agora eu sinto muita necessidade de fazer. Porque se eu não estiver bem comigo mesma, eu não consigo gerir tudo isso que eu falei para você. Então, assim, comecei a pensar um pouco mais em mim, olhar para mim, entendeu? Falar, eu preciso também cuidar de mim. Porque eu penso em tudo isso que a gente falou aqui até agora, em nenhum momento eu falei de mim, né? Entendeu? Consegui inserir a terapia, beleza, ótimo, estava no momento que eu precisava, mas agora, atividade física eu não abro mais mão. Estou fazendo. Antes eu falava assim, né? O que você faz para você? Na verdade, isso tudo que você faz também é para você, mas não é só para você. Né? Então, o só pra gente, a gente tem que começar a aprender a botar nesses cestos aí. Uhum. Até porque quando você tá bem, a relação com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho também fica bem, né? É esse o ponto. Se você não estiver bem, o resto não vai ficar bem. Então, a gente tem que estar bem com tudo e tentar atingir o equilíbrio, né? É isso aí. Gente, que delícia de papo. Delícia. A gente já conversa várias vezes assim, quando consegue se encontrar. Né? A gente sempre falando sobre isso, né? É um prazer estar aqui falando isso com você, dividindo com as suas mulheres, né? Essas mulheres de peito aí, que eu acho que todo mundo é mulher de peito, todo mundo... A mulher, eu acho que é maravilhoso, né? Eu falo que se o mundo fosse gerido por mulheres, talvez não existisse tanta guerra, não sei o que falar sobre isso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas mulher, vou falar que consegue tudo, viu? Nós somos mulheres de peito, viu, Érica? Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que foi muito corrido, tá? Qual que é o seu Instagram, para o pessoal que quiser te achar? O meu Instagram é doutora Renata Garbossi Frigi. Pode procurar. Lá tem o contato do consultório? Tem contato do consultório, tem alguns posts ali, interativos, tem da família, tem dicas alérgicas, tem um monte de coisa ali. Obrigada. Obrigada a você. De novo. Beijo, amiga.